Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sadraque, eu sou professor da disciplina de Processo Penal. Nesse vídeo nós veremos um trecho sobre os princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal, tá certo? Não deixem aí de ativar o sininho, já deixa o seu like e não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal, tá bem? Obrigado. Começaremos aqui, pessoal, com um conceito trazido aí por Nutt, né? Pelo Nutt, ele diz o seguinte, que o inquérito policial, pessoal, ele é um procedimento, não é, preparatório da ação penal, de caráter administrativo, tá certo? Conduzido pela polícia judiciária, a polícia aí no caso, um órgão do Poder Executivo, tá certo? E voltado à colheita preliminar de provas para apurar a prática de uma infração penal e sua autoria, tá certo, pessoal? Então, esse conceito aqui, a gente pode extrair alguns elementos, tá certo? Que ele é um procedimento preparatório da ação penal, que ele é, pessoal, administrativo, tá certo? Conduzido aí pela polícia judiciária, não é? E voltado para a colheita preliminar, não é? Das provas, para apurar a prática de infração penal, tá certo? E da sua autoria, tá bem? Então vamos continuar aqui. Após esse conceito, nós veremos aqui que o inquérito policial, ele é, pessoal, a principal forma de investigação criminal, tá certo? Por que a principal forma? Porque ele não é a única, tá bem? Existem outros meios de investigação. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo da CPI, pessoal, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. E aí, essa Comissão Parlamentar de Inquérito, ela serve para quê, pessoal? Para apurar um fato certo por prazo determinado, tá certo? Então, lembre-se, quando falar em CPI, vocês lembrem que é para apurar fato certo por prazo determinado. E aí, pessoal, a polícia judiciária, tá certo? Que seria aí a polícia civil, não é? Polícia civil, dirigidas, né, por delegado de carreira, tá certo? Está lá, é uma instituição oficial do Estado, está prevista no artigo 144, o artigo da Constituição que trata aí, pessoal, da defesa do Estado e das instituições democráticas, tá certo? Lá no parágrafo 4º diz o seguinte, não é? Que a polícia judiciária ela é dirigida por delegado de polícia de carreira com atribuição de apurar as infrações penais e sua autoria, exceto as militares, tá bem? Então, pessoal, por gentileza, olhem aqui em mim. Então, pessoal, o inquérito policial, ele é o principal instrumento de investigação. Porém, pessoal, ele não é o único. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo do inquérito parlamentar, da CPI, tá certo? Que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que ela é formada, tá certo? Pode ser na Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, ou pode ser uma CPI conjunta de ambas as casas, tá certo? Nós temos também um outro meio de investigação, que seria, pessoal, o inquérito, não é? O inquérito militar, tá certo? O IPM, o inquérito penal militar, que também não é investigado mediante inquérito policial, tá certo? Nos crimes militares, instaura-se aí o IPM. Então, como visto, não é o único meio, tá certo? E a definição aí também de polícia judiciária está lá no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição, que diz que as polícias civis, né, são dirigidas por delegados de polícia de carreira e têm a atribuição de apurar as infrações penais, não é? Ou seja, a sua materialidade delitiva, e também apurar a autoria, tá certo, pessoal? Então vamos continuar aqui no nosso estudo. Então eu trouxe aqui para vocês as principais características do inquérito policial. A doutrina diverge entre uma e outra característica
mas as principais são essas aqui, pessoal. O inquérito policial, ele é um procedimento formal, tá certo? Ele segue o que, pessoal? Ele segue uma sequência de atos, tá bem? O IP, né, posso chamar aqui de IP, ele se inicia, pessoal, com a portaria da autoridade policial. O primeiro ato seria aí baixar a portaria e instaurar o inquérito policial, tá certo? Uma outra característica do IP seria um procedimento inquisitivo. A doutrina fala em procedimento inquisitivo no sentido de se opor ao contraditório, ou seja, nessa fase de persecução penal, não é oportunizado ao réu, ao acusado, tá certo? O contraditório, mesmo que no inquérito policial ele seja sujeito de direitos, não é? E pode acompanhar algumas diligências que serão feitas pelo delegado, tá certo? Porém, não existe contraditório amplo dentro do inquérito policial, tá bem? Uma outra característica é que o inquérito ele é sigiloso, tá bem? Mas aí, pessoal, vocês podem se questionar o seguinte: é sigiloso para quem? Pessoal, é sigiloso para as pessoas comuns, tá certo? Mas o Estatuto da OAB prevê que o advogado, pessoal, pode consultar autos de inquérito policial, tá certo? Então, o advogado constituído, não é isso? Constituído pela parte, ele pode verificar, pode analisar, pode fazer apontamentos no inquérito policial, tá bem? E aí, pessoal, temos também aqui uma outra característica, que é um procedimento escrito, tá certo? Todos os atos do inquérito policial estão lá escritos e documentados, tá certo? Documentado. E uma última característica do inquérito policial é de que ele seja, pessoal, uma peça dispensável. Por quê, pessoal? Dispensável porque o inquérito ele serve de base para o Ministério Público oferecer a denúncia. E ele visa o quê, pessoal? A materialidade e a autoria. Tá certo? Então, o inquérito penal ele visa esclarecer a materialidade e a autoria delitiva, tá certo? E por que se diz que ele é dispensável? Porque se houver, pessoal, provas já constituídas, tá certo? Já documentadas da materialidade e da autoria, pessoal, o Ministério Público, com base nesses documentos, pode oferecer denúncia e não é necessária a instauração de inquérito policial, tá certo? Por isso que se diz que o inquérito policial ele é dispensável, tá bem? Então, pessoal, por gentileza, prestem atenção aqui em mim. Então, nós vimos aqui as características do inquérito policial, tá bem? E nós vimos aqui um ponto principal que seria a questão do sigilo no inquérito policial, tá certo? Porém, a você, advogado, futuro advogado, você tem direito de analisar os autos do inquérito policial nos cartórios das delegacias, tá certo? E verificar ali toda a investigação que tenha contra o seu cliente, tá certo? E aí também nós vimos uma outra característica de que o inquérito policial ele é dispensável, ou seja, no sentido de que se já houver uma materialidade delitiva e uma autoria comprovada, pessoal, o Ministério Público ele não necessitará do inquérito policial para propor a ação penal, tá certo? De posse desses documentos, ele pode ingressar direto com uma denúncia e oferecer aí, pessoal, uma denúncia para dar início à ação penal, tá
certo? Então nós vamos fazer agora, pessoal, uma questão de prova que vem sendo cobrado aí em provas referente a inquérito policial, tá certo? É bom que se diga aqui a vocês que nesses primeiros blocos introdutório, tá bem? Nós trouxemos aí questões de concursos públicos que não da OAB, porque apesar desse tema ser importante, tá certo? Ele ainda não foi cobrado, esses temas não foram cobrados em prova da OAB. Porém, é bom que se diga que eles são importantes, eles estão no edital de vocês e podem cair em qualquer exame. Então, não deixem esse material de lado, leiam com cuidado e prestem atenção, tá certo? Todo o conteúdo, ele é importante, pessoal. Então, merecem aí uma atenção de vocês para que, eventualmente caindo no exame de ordem, vocês gabaritem a questão e consigam a aprovação, tá certo? O que você acabou de assistir foi um trecho das nossas aulas. Para mais vídeos como esses, ative o sininho, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas nossas redes sociais.